Sejam bem-vindos ao Área Comum Pod, o podcast do mercado condominial, o podcast que dá voz às questões da grande Florianópolis de inovação, tecnologia, mercado, liderança, empreendedorismo e muito mais. Quero lembrar a todos que nós estamos lá na plataforma do YouTube, então quem quiser nos assistir, nos seguir, deixar aquele joinha, o comentário, é muito importante para a gente. A cada episódio aqui, a gente vem falar sobre questões relevantes do nosso mercado, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. Por isso, hoje, para me ajudar aqui, está o meu amigo Fábio Gagliotti. Gagliotti, acertei, né? Gagliotto. Fábio Gagliotto. Fábio Gagliotto, ele é o diretor-geral, representante da Porter Group, aqui na região de Santa Catarina? Isso. Da Santa Catarina. A Porter é membro da Confraria Área Comum e é a empresa referência em tecnologia na área de acessos, controles de acesso em condomínios, portaria remota em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Fábio, obrigado. Bom dia, obrigado. E a gente vem falar hoje um episódio importantíssimo, muito relevante, porque a gente gosta de falar aqui. E aí eu começo dizendo que, trazendo um pouco para Floripa, não é só cultura, não é só praia, não é só gastronomia e tradição. Floripa também é tecnologia e inovação. Por isso, nosso convidado de hoje é o Juliano Pires, nosso secretário municipal. Vê se eu estou certo aí, porque o homem agrega várias funções na prefeitura. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e... Agricultura, maricultura e maricultura. Aí, ó, esse cara esse é bom. Juliano, prazer, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. A gente está aí para acrescentar alguma coisa aí para vocês. Legal. Ô, Juliano, a gente costuma aqui sempre fazer uma primeira pergunta para o convidado, que é a seguinte: quem é o Juliano Pires? Como é que tu chegasse e caísse aí nessa cadeira de secretário municipal? De onde tu veio? A tua história um pouco pra gente. Bom, minha história é um pouquinho engraçada aí, né? Primeiro, agradecer aí o Fábio, prazer te conhecer, Fábio. Agradecer também o convite aí do Irani para participar do podcast. Bom, a história é um pouco engraçada, né? Juliano Pires, 48 anos, manezinho da ilha, empreendedor na área de tecnologia, por coincidência. E a minha história na prefeitura é uma história um pouquinho engraçada, né? Porque eu comecei muito no associativismo, então eu cheguei de 2010 a 2016 ser vice-presidente da Associação Comercial, e na época que o Jean Loureiro estava fazendo toda a parte de campanha, a entidade entregou ali para ele um conjunto de ações que gostaria que a prefeitura pudesse acionar, e na época ele falou, não, então se eu for eleito, vocês podem indicar o secretário, e jamais imaginaria que a CIF ia indicar o meu nome, né? Isso estava completamente fora dos meus planos. Aí no dia 26 de dezembro de 2016, o Jean Loureiro e o Doreni Caramori, que é um grande empresário aqui da região, me ligaram, a gente quer falar contigo. Imaginei que tinha dado algum problema na CIF, alguma coisa, algum alinhamento. Não, a gente quer que você venha trabalhar conosco aqui na prefeitura. E eu tinha acabado de dar uma negativa para a CIF, porque eu estava na linha sucessória, né, da entidade. E acabei negando, porque estava num processo empresarial muito, muito grande, assim, de viagens, tal, de muito desgaste. E acabei negando e, assim, acabei de negar a presidência da associação e vocês estão querendo me colocar num problema 20 vezes maior. Mas ali foi aquele velho ditado, né? O cavalo passa enxilhado uma vez só, né? Então a gente pensou bem e resolvemos aceitar. Mas é aquele alinhamento de lua que não acontece nunca mais, né? E estou lá há 6 anos e meio. Hoje o secretário mais longevo da prefeitura, né? Então isso também me dá um certo orgulho, né? De ter permanecido tanto tempo. Então a história é essa aí, manezinho da ilha, pai de 2 filhos. Jogador de futebol ainda não? Hoje a bola brinca comigo, né? Mas já fui um bom jogador de futebol de salão. Legal que a gente vê e parabeniza pelo trabalho feito, que a gente acompanha, não só já por eu conhecer ele desde a época do colégio, mas são pessoas técnicas sentando numa cadeira da prefeitura, né? Ele vem da área de tecnologia, então por isso que é o mais antigo, está há mais tempo lá na secretaria, não é à toa, né? Montou, encilhou o cavalo, montou e conseguiu cavalgar bem, né? Exatamente. É isso aí. Desculpa, até eu conheci o Juliano hoje, né? Muito prazer aí. Então foi muito bom que o futebol não tenha dado certo, né? É verdade. Porque aí a gente está bem representado com o trabalho como fantástico.
Eu, como jogador de futebol, sou um grande secretário, né? É isso Lateral. É isso aí. Fazia lateral e agora está lá na frente, no centroavante. É isso aí, bacana. Ô, Juliano, a gente está falando aqui um pouco, trazendo mais para Floripa, né? E tu à frente disso tudo, e a gente fala muito aqui de empreendedorismo e incentivar a própria confraria, a área comum, ela quer acelerar essas pessoas em negócios, fazer network, enfim, e trazendo um pouco aí para o trabalho que vocês vêm fazendo, acho muito legal, anotei aqui para não esquecer. Queria que tu falasse um pouco para a gente sobre o projeto, o Floripa Salto Floripa, né? Que eu acho excelente, mas vou deixar que tu contar um pouco para a gente aí o que acontece na cidade, e é um grande exemplo, né? É bom, assim, quando nós acessamos a prefeitura em 2017, prefeitura quebrada, completamente quebrada, e nós tivemos a sorte, na época, de manter uma parceria muito grande com o Sebrae Santa Catarina, né? E nessa parceria que a gente montou com o Sebrae, a gente implementou um projeto chamado Cidade Empreendedora aqui em Florianópolis, né? Então, Cidade Empreendedora, que é um projeto hoje que já roda o Brasil inteiro, dentro desse programa, nós temos algumas ações e uma delas é o Salto, né? E o Salto, o que é na realidade? É um conjunto de ações que aceleram os MEIs, né? Os microempreendedores individuais. Então, nós estamos agora no 5º ciclo de ações, e a gente faz com que essas empresas, no final de 8 semanas, elas consigam acelerar a sua empresa a ponto de contratar pelo menos mais um profissional para a empresa, que é o grande mote, né? A gente poder gerar novos empregos na cidade e que possa, de fato, acelerar o seu negócio e aumentar o faturamento. E a gente percebe, depois de 4 ciclos efetuados aí, que o resultado realmente é muito legal, é muito bacana. E sempre quando a gente faz os fechamentos do Salto, os depoimentos são incríveis, assim, muito legais. E o número de mulheres participando do programa Salto é inacreditavelmente alto. Proporção de 75%, 25%. Olha. As mulheres estão cada vez mais empreendedoras, né? Mais empreendedoras, e o Salto possibilita que essas mulheres possam se desenvolver cada dia mais, né? Então, essa edição parece que tem mais de 100 participantes, né? 140, alguma são coisa. 106 inscritos e tem 60 pessoas na fila de inscrição. Olha. Eu não sei se vocês, nesse programa principalmente, conseguiram notar, mas eu acredito que sim. O Fábio também vai saber dizer, mas com a pandemia que veio, acho que muita gente foi obrigada a empreender, né? A abrir um MEI. Então, eu acho que esse tipo de programa é excepcional, porque muita gente não sabe o que fazer, né? Não tem nenhuma orientação a esse respeito, né? Muita gente perdeu o posto de trabalho, né? Então, muitas empresas quebraram, né? As pessoas foram obrigadas a se dar um jeito na vida, né? Porque senão ficariam sem receita. Arrumar uma forma de trabalho. E aí, claro que o número de MEIs na cidade cresceu assustadoramente, né? Floripa tem essa pegada, que a gente já sabe há muito tempo, sobre na área de tecnologia, inovação, principalmente, né? E esses empreendedores aí estão cada vez maiores. A prefeitura, com certeza... Quais são os números atuais de Floripa com relação ao Brasil, nessa turma da tecnologia, dessas microempresas? Hoje a gente aqui recebe muito razão disso, que Floripa é conhecida como o Vale do Silício brasileiro, né? A Ilha do Silício. A Ilha do Silício, exatamente. Mas temos números que possam... Temos. Apesar de ser uma ilha pequena, mas... Hoje tem 2 indicadores assim que nos norteiam, né? Primeiro é o valor médio de receita individual do nosso cidadão, né? Que hoje gira em torno de R$ 4.200, que é a maior, sem dúvida, do Brasil. Então, isso é um norteador. Então, é uma cidade, em tese, uma cidade pujante, né? Pelo valor da receita individual. E segundo, que a gente vive um pleno emprego, né? Então, a gente tem uma taxa hoje aqui em Florianópolis de 2,6%, 2,7% de desemprego. E a média nacional gira em torno da casa dos 5%, 5,2%. Né? Então, o que nos coloca numa posição muito, muito bacana na questão de empregabilidade, né? Então, quem é que não quer vir morar em Florianópolis, né? E a gente estava conversando ainda há pouco, né, Fábio? A questão do êxodo, né, dos profissionais de tecnologia. E isso acontece, obviamente, pela questão de câmbio, né? Muita gente vindo morar em Florianópolis, mas trabalhando
para outros países, mas gastando em Florianópolis. Então você tem, mesmo que essa pessoa não esteja trabalhando para empresas locais, você tem um giro de economia dentro da cidade, né? Então isso também é muito positivo. E aí, obviamente, Florianópolis se destaca por uma série de bons indicadores, né? Uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, a educação referência nacional. E aí, claro, uma cidade praieira, uma cidade que tem lazer, uma cidade boa, com uma boa qualidade de vida. Isso definitivamente atrai as pessoas para vir morar em Florianópolis. Eu acho que, Fábio, até vocês na empresa que trabalham muito com tecnologia, o serviço de vocês é tecnologia de controle de acesso a condomínios. Vocês devem ter mapeado isso lá com a quantidade de funcionários que vocês têm. Essa mão de obra que vem de fora nessa área de tecnologia, o pessoal mais novo aí deve ser hoje, com qualidade, né? Hoje a faixa etária, né, de idade dessas pessoas, a gente percebe que cada vez são mais jovens que estão entrando nesse meio, né? Muito, inclusive, até pelos incentivos aí, como o programa que vocês têm, né, o Floripa Tech. Floripa Mais Tech. Floripa Mais Tech, que desde o início da formação desses jovens já começa com a questão da tecnologia, o computador, né? Lá atrás, enfim, quando nós éramos mais jovens, né, que 96, 98, quando começou aí a era dos computadores, a era de internet, e os nossos pais sempre falam assim, pô, você tem que aprender isso daí, né? Tem que começar a estar embutido nesse novo formato de negócio. Novo mundo, né? Esse novo mundo. Então, a gente percebe muito isso, e como a gente falou antes também, a questão da pandemia, pelo menos onde nós estamos inseridos, acelerou demais. A gente fala assim, pô, que nós iríamos demorar para desenvolver 10 anos, a gente teve que desenvolver em um ano. Em um ano, né? É. Fazer isso acontecer de forma muito rápida, às vezes até meio louco, né? Para poder suprir essas demandas, essas necessidades e o que o mercado nos impôs por uma realidade que veio acontecer em 2021 e 2022. Então, sim, hoje nós temos dentro do nosso corpo de colaboradores pessoas que, inclusive, nem moram aqui em Florianópolis, mas que entregam tão bem quanto, né? Então, algo que a gente aprendeu muito, que a gente consegue ter profissionais de boa qualidade ou talvez de excelente qualidade, não estando no mesmo lugar que você está e com entregas fantásticas, né? Floripa sendo referência sempre, né? Sendo referência. E falando nesse aspecto, né? As pessoas quando falam assim, pô, em Floripa, cara, brilha o olho das pessoas. Elas querem vir. Talvez seja até um desses fatores, né? Agora teve um ranking aí da competitividade, né? Que a gente foi muito bem ranqueado. E cada vez mais as pessoas querem vir para cá. Até não muito tempo atrás tinha um número aí de chegada, né, de pessoas para morar em Florianópolis que era absurdo, né? Era muito grande. Essa questão é primeiro lugar no ranking de competitividade desse ano 2023? Primeiro lugar, e a competitividade diz o seguinte, que é a cidade que melhor oferta serviços públicos para o cidadão do Brasil. Entre 400 e tantas cidades, né? Entre muitas, eu não me lembro agora, mas muitas... 410. 410, isso. 410 cidades, acima de 50 mil habitantes, então você já tem uma linha de corte razoável, né? E a gente ficou muito feliz porque foi a primeira capital que aconteceu isso, né? Então, nunca nenhuma capital tinha atingido esse objetivo. Então, para a gente é motivo e principalmente para o prefeito Topázio, é motivo de júbilo aí, porque não é fácil, né? No dia a dia dessa atividade de órgão público, não é fácil a gente fazer essa entrega. Então, a gente está bem feliz mesmo. E é uma entrega uma competitividade de entrega de serviços públicos de uma maneira geral. Geral. Aí são vários indicadores ali analisados. E quando a gente vai na média dos indicadores, Floripa fica na frente de todas essas cidades, todas as 410 cidades aí. Então é bem bacana. E não é difícil de perceber, né, essa diferença, porque hoje nós atuamos em todo o Brasil, temos 60 unidades espalhadas pelo Brasil, e conversando com franqueados, com pessoas que moram nessas outras cidades, quando a gente fala assim, pô, de segurança, você fala sobre saúde, sobre vários aspectos nesse meio, né, de entrega, e se vê que a gente está muito avançado, muito para frente mesmo, né? Então, é algo perceptível mesmo, não é somente uma questão de papel, né, que às vezes fica um pouco mais complexo, mas a perceptividade das pessoas é muito grande nessa diferença. É importante que a gente percebe que a estrutura da cidade vai se aprimorando para poder receber toda essa gama de serviços, de profissionais, enfim, né? E aí eu sempre cito um exemplo muito simples, bem referência assim, para a gente, principalmente
por conhecer o mercado condominial aqui de Florianópolis, o sul da ilha, bairro Campeche, por exemplo. Hoje, um grande número de moradores ou de proprietários de imóveis, de apartamentos no sul da ilha, não são daqui. E aí você pega, por exemplo, o morador da cidade de São Paulo, capital, aí vai em Congonhas, pega um avião, em 50 minutos desce aqui, e em mais alguns minutos está dentro do apartamento no bairro. Se for descer para as praias de Santos, quanto tempo leva de carro, enfim. Então, a facilidade hoje é enorme. Então, são vias. O aeroporto, tu acompanhasse bem, né? E o trabalho home office também facilitou, né? Então, hoje o cara vai o trabalho home office trouxe um ponto negativo, que o cara não consegue assimilar a cultura da empresa, né? Ele tem mais dificuldade, por às vezes, trabalhar fora. Mas ele acelerou muito essa questão do trabalho remoto e a gente conseguiu manter, talvez a história lá na frente conte o porquê, mas a gente conseguiu manter um nível de qualidade aceitável mesmo trabalhando remotamente. Então isso acelerou muito com a pandemia, né? Então, é impressão minha ou algumas empresas começaram a fazer o sentido contrário? Foi todo mundo para home office? E muitas empresas sentiram isso, a falta de cultura, de vestir a camisa, de não ter essa identidade, a conexão laboral, enfim. E aí algumas empresas até voltaram um pouco atrás. Hoje tem o híbrido. Eu conheço empresas que as pessoas trabalham 2 vezes por semana em casa, 3 na empresa. Isso depende muito do perfil da empresa, Irani. Assim, não tem uma regra geral. Por exemplo, na minha empresa, né, nós somos em 18 pessoas. Eu converso lá com o pessoal, vamos voltar um pouquinho, Não. Nem pensar. Não, Juliano, tá bom assim, eu gasto 2h30 para ir, 2 horas e meia no trânsito, 1 hora para ir, 1h30 para voltar. E, nesse 2h30 eu faço uma academia, eu tiro um cochilo depois do meio-dia e a produtividade permanece ou até melhor, né? Ou até melhor, então... Hoje na Porter nós somos quase 500 colaboradores e a gente percebe que em alguns determinados setores acontece isso, né? Principalmente nessa parte de desenvolvimento, enfim, onde que há já uma cultura pré-estabelecida nesse aspecto. Os resultados são muito bacanas, apesar que você tem que ter ferramentas, né, de gestão, acompanhamento, então você consegue entregar isso com qualidade, mas tem alguns setores que precisa ter aquela mexida, um exemplo, né, um time comercial. Cara, deixar os caras em home office, eles enlouquecem, eles precisam conversar, ter contato com pessoas, né? Então, tem alguns setores que, de fato, ele tem mais essa necessidade, aí são perfis, inclusive, comportamentais, né? Mas funciona bastante bem e eu acho que cada vez mais vai ter essa opção. É cultural, né? Essa opção, né, de ter o home office, as pessoas conseguirem fazer essa gestão do tempo delas e conseguir entregar, né, o resultado que precisa. E principalmente assim, já está tendo uma curiosidade no próprio currículo as pessoas dizerem que só aceitam emprego legal. Se for remoto. Que é um negócio engraçadíssimo. Né? Que há pouco tempo atrás nem se imaginava, né? Era inconcebível. Nós mais novos, se nós fôssemos trabalhar home office, não daria certo, provavelmente. Certo, né? Jamais. Não, é cultural. Mas é uma cultura que vai se empreender. Eu ainda acredito no mix, né? Eu acho que pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana o cara tem que ir na empresa até para ter troca mais próxima de experiência e a gente passar um pouquinho da cultura da empresa. Mas esse caso, na área de inovação especificamente, está demorando para voltar. Do que a gente tem visto, assim, é só ver o caso da Softplan, né? Sim. Aquele prédio sensacional lá no Sapiens Park e... Tá lá. Não tem jeito de voltar, E aí os espaços vazios. E tanto é que ele está requalificando ali o espaço para criar outros nichos. Outros cenários. Né? A gente estava falando bastante aqui sobre indicadores, o que Floripa vem conquistando no mercado aí, de maneira geral. E tem mais uma questão, né, que é o Connect Smart Cities, né, as cidades mais inteligentes do país. Então, são até, se eu não me engano, 75 indicadores que levam a esse ranking. E Floripa, mais uma vez, primeiro lugar nesse ranking, né? Chegamos ontem à noite de São Paulo, felizes da vida. Legal. Também, pela primeira vez, Florianópolis foi considerada a cidade mais inteligente do Brasil. Já era um prêmio que a gente já estava atrás já há uns 4 anos. E na trave? Nesse ano, ano passado nós fomos no 2º lugar, e nesse ano a gente trocou de lugar com Curitiba, que também é uma baita de uma cidade, mas a gente conseguiu evoluir realmente com os nossos indicadores, e isso é mérito de todos, né? Não é mérito de uma secretaria, é mais mérito às vezes de uma liderança, como o prefeito Topazio, do que do secretário.
Porque aí a gente está envolvendo mobilidade, a gente está envolvendo segurança, educação, são vários indicadores de várias áreas diferentes. E a gente volta para o mesmo tema, né? Florianópolis é uma boa cidade para viver. E quando a cidade é boa para o cidadão, naturalmente ela é boa para quem vem empreender. Então isso é muito bacana, a gente está muito feliz, né? Ontem a gente recebeu também a notícia que nós fazemos parte aí estamos na final do Prêmio Nacional de Inovação, que é um prêmio muito cobiçado, que é um prêmio indicado pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e do Sebrae Nacional. E Florianópolis também nunca ganhou, então a gente escreveu esse ano, a gente escreveu no eixo Ecossistemas de Inovação de Grande Porte. E nós, Curitiba e Porto Alegre, as 3 cidades do Sul, na disputa, são os 3 finalistas do prêmio. Dia 26 nós temos aí lá em São Paulo, no São Paulo Expo, a indicação de quem foi o vencedor. A gente está aí Já subimos no pódio. Já subimos no pódio, né? Então o Florianópolis está vivendo realmente um período bastante legal e fazer parte desse processo é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que tem um pouquinho de dedo aí da prefeitura, por mais que a maior parabenização aí são para os empreendedores da cidade, né? Que acreditaram e vêm empreender aqui. Eu sempre brinco, né? Não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro que é gerado pelas empresas e que geram os dividendos para que a prefeitura possa fazer os investimentos. Então, a cidade boa para o empreendedor e para o morador é boa para todo mundo, né? Inclusive o turista que vem visitar. E a gente vê isso, Floripa realmente tem um engajamento muito grande de empresas, empreendedores. Existem organizações aí aí posso citar algumas, Floripa Amanhã, Floripa Sustentável, são realmente pessoas interessadas em não deixar a responsabilidade da prefeitura, do serviço público e eles que se virem, né? Não é o caso. Então, a gente tem um engajamento muito grande das entidades aqui, né? Eu acho que isso é uma coisa que nos diferencia muito de outras cidades. Então, a nossa ligação com Floripa Amanhã, Floripa Sustentável, Associação Comercial, CDL, a CAT, a Brasel, o próprio Sebrae, isso faz com que haja um alinhamento entre as lideranças de forma muito positiva. Então, você não vê muito... Obviamente que a comunicação sempre falha em alguns momentos, mas existe um alinhamento, um tronco central que ele é preservado pelas entidades. Então, cara, isso faz com que a cidade evolua mais rapidamente, né? A gente tenha menos entraves. Eu tenho uma curiosidade, falando nesses alinhamentos, entraves, organizações que em conjunto trazem resultado. A minha curiosidade é a seguinte, a gente fala também muito aqui sobre a Grande Florianópolis, a nossa região. O que a prefeitura, o que o secretário sente, ou alguma coisa que já se desenvolva desses outros municípios vizinhos? Existe um engajamento para alguns programas, algo nesse sentido? Floripa se destaca e é referência na área de tecnologia. A gente vê uma movimentação ao redor dela, da Grande Florianópolis, afinal de contas é uma região metropolitana, né? Existe esse tipo de conexão ou ainda... A gente sabe que a política ela vem mudando, né, constantemente, ela é mutante, e aí depende muito de relações políticas, enfim, e muitos entraves já aconteceram. Até a mobilidade urbana é um assunto que até hoje ainda se tenta desvencilhar e tornar um negócio mais fluido entre esses municípios, né? Existe... O que tu percebe, assim, isso está evoluindo, já existe uma... Não, está evoluindo sim, assim, eu vou pegar um exemplo para te dar, assim, em 2017, quando a gente entrou na gestão, para você abrir uma empresa em Florianópolis levava em média 76 a 78 dias, média. Tinha empresas que demoravam 110, 120, e nós trouxemos esse indicador para 4 horas, né? Então, o que acontece? Quando a gente traz um indicador para 4 horas, as cidades do entorno, elas dizem, cara, a gente precisa acompanhar, porque senão a gente vai ficar para trás e o cara vai querer só ir para Floripa. Então há um melhoramento dos indicadores muito em função das premiações, porque as premiações fazem de forma muito indireta, faz com que o cara precise evoluir, porque o prefeito vai cobrar do secretário. Pô, Florianópolis está com 4 horas, a gente está com 70, melhor aí. E hoje o que a gente percebe é que todo mundo já está em horas, em alguns dias, 2 ou 3 dias, o que já não influencia a tomada de decisão do empreendedor para qual cidade vai. Não é o tempo de abertura. E aí é um outro conjunto de gama de variáveis que o cara leva em consideração. Pô, se a cidade é boa, se a cidade é segura. E não mais o tempo de abertura. Porque antes, sim, eu levo 120 dias para abrir na cidade A e 10 na cidade B, cara, eu vou para a cidade B.
porque eu tenho também um pouco de urgência. Esse era um diferencial. Então, assim, ó, as premiações e os indicadores, com o passar do tempo, eles vão começando a deixar as cidades de uma forma mais igualitária, né? E aí vai ganhar quem ofertar uma melhor qualidade de vida. E a grande Florianópolis se beneficia muito disso, né? Por exemplo, Florianópolis não pode ter indústria, mas São José pode, né? E São José está do lado. Acaba se complementando. Acaba se complementando. E para a gente ter uma São José forte, uma Palhoça forte, também é importante, né? Porque a gente não quer trazer todo mundo para morar na ilha. A gente quer que o cara também fique no entorno e a gente faça intercâmbio aí de lazer, de cultura, de gastronomia. A mobilidade urbana ainda é uma pedra a ser lapidada ainda, né? É uma pedra a ser lapidada, mas, por exemplo, ontem em São Paulo, para eu andar 10 quilômetros, eu demorei 1h40. Então, tudo é relativo, né? Muito relativo. E São Paulo ganhou ontem o prêmio da Connected Smart Cities de mobilidade. Olha só. É claro que mobilidade não é só carro, né? Sim. Tem outras variáveis. E até entrando nessa questão, mobilidade, esses investimentos precisam ser feitos. A gente está vendo aí Floripa desenvolvendo-se em vários setores, né? Para receber, como eu falei inicialmente ali, receber esses novos investidores, esses novos profissionais, por ser referência, precisa estar preparado, né? E até o Juliano, uma das pastas que também já estava sob responsabilidade dele e agora não está mais, eu acho que até está um pouco aliviado, era o turismo. Bastante. Eu imagino, né? Aglutinar ali várias pastas não deve ser fácil, né? O turismo de Floripa, consequentemente, está muito ligado. Floripa é gastronomia também, né? Cultura. Então, essa tecnologia traz para... Nós temos aí projetos de vias gastronômicas e projetos e planejamentos com relação à gastronomia. Eu acho que tudo não tem como separar, né? É tudo uma linha só. Então, Floripa está preparado para turismo também, né? O aeroporto é um grande exemplo disso, né? O salto que foi dado é absurdo. Aquela maravilha, né? Um dos melhores aeroportos do Brasil está aí, né? Bom, tu pode explicar melhor essa parte. Já que você vive aí em Ponte Aérea. Mas realmente, o aeroporto ele serviu, inclusive, como balizador de investimentos público-privados, né? O que o investimento privado traz de benefício para a cidade? Então, hoje, quando o cidadão vai no aeroporto, o que ele vê? Um equipamento de alta qualidade, né? Então, ter um investimento privado ali e olha só o que a gente teve de retorno. Comparado com o que a gente tinha antes, não dá nem para comparar, né? Então, isso ajuda a fazer o público, basicamente o cidadão que não tem tanta informação, que ele está mais afastado da informação, ajuda a ver na prática o que o investimento privado faz na cidade, né? Então, ele tem o comparativo de como era antes e como é agora. Então, isso ajuda, inclusive, em aportes financeiros, como o projeto do Parque Marina Beira-Mar Norte, né? Que o cara ele olha assim, olha o que foi feito no aeroporto e o que pode ser feito aqui, sem R$1 da prefeitura, né? R$1. Então, essas coisas vão ajudando. Você sabe que nossa essência é do interior, né? E a gente sempre fala assim, quanto maior, né, for o mato, mais oportunidade tem, né? E por mais que, pelo menos é o que eu enxergo daqui da nossa região, né, de Floripa principalmente, por mais que esteja desenvolvida, estejamos aí com vários prêmios, né, enfim, tecnologia, desenvolvimento, empreendedorismo, o que for, ainda Florianópolis é uma cidade com muito potencial de empreender. Há uma necessidade ainda muito grande, né? Então, as oportunidades são iminentes, todo dia tem oportunidade. Isso que você falou, né? Lá quando vocês assumiram a gestão pública, né, com relação ao tempo de abertura de uma empresa, minha primeira empresa que eu abri aqui em Florianópolis foi em 2008. Então, eu levei para 6 ou 7 meses, mais ou menos, saiu o CNPJ, poder fazer liberação. E isso porque nós conseguimos emitir antes de novembro. Porque se chegasse novembro, Natal da temporada, né, que é caracterizado aqui, cara, esquece, só o outro ano. E o quanto isso evoluiu, porque depois as coisas se tornaram muito mais simples, mais fácil, e é essa linha aí que quanto mais fácil de você empreender, com apoio, com as entidades fortes,
todas olhando para um único Mesmo caminho, objetivo, mesma mesmo caminho. Então, essa sustentabilidade faz com que o negócio funcione diferente, né? E que, de fato, o empreendedor também consiga ter sucesso e, consequentemente, gere emprego, que a economia gire de forma como um todo. Empreender, né? já é difícil no nosso país, né? Se o órgão público não ajudar, fica pior ainda, né? Pior ainda. Ele falou de temporada de verão. Muita gente vem passar verão aqui e fica, né? Tem uma demanda muito grande de pessoas que vêm aqui para prestar algum serviço, vender alguma coisa. E aí eu imagino a preocupação e o trabalho que é da prefeitura receber esse pessoal. Aqui nós tentamos todo mundo cadastrado, registrado, abrir a sua empresa, seu MEI, mas muita gente vem de fora querer fazer por temporada mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, vender uma rede na praia, algo nesse sentido. É difícil controlar isso, né? É muito difícil controlar. Você invariavelmente perde a mão porque são muitas pessoas que vêm tentar ganhar dinheiro aqui e o pior, né? Ele ganha dinheiro aqui, volta para sua terra natal e gasta lá, né? Então esse movimento é um movimento que a gente tenta evitar ao máximo, né? Para que o dinheiro seja conseguido aqui, mas seja gasto no giro anual da cidade. Então realmente isso é um tema, é sempre um tema muito sensível, né? Quando a gente lança os nossos processos licitatórios, principalmente em alvará de ambulantes na temporada, a gente não pode restringir a população local, né? Por lei, a gente não pode fazer isso. Então, como fica aberto, qualquer pessoa pode se inscrever. Então, é um tema realmente sempre muito, muito, muito sensível na cidade. É complexo, né? Porque, cara, em 2 ou 3 meses, vamos dizer assim, então há uma concentração muito grande, né? Inicial. A gente dobra a população, né? Olha aí. E não é só nesse setor que eu falei, de vender produtos, alguma coisa em praia e tal, nas baías, enfim, mas a gente pode citar aqui os carros por aplicativo. Muito Uber vem trabalhar aqui na temporada. Cara, impressionante. Eu, há muito tempo atrás, conversando com um ou outro, eu antes achava que as pessoas precisavam vir se cadastrar na cidade para prestar serviço, mas não. Eu moro em Porto Alegre, eu vou passar o verão aqui na casa de um primo e vou fazer Uber. Aí vou fazer Uber para poder ficar esses 2 meses ali. E é assim, né? Tem muitas histórias, assim, muitas histórias. Tem uma história engraçada, assim, o cara que vem de ônibus da Argentina, o cara vai passar 7 dias aqui, né? Então, o proprietário do ônibus, o motorista do ônibus, ele faz viagens internas dentro da cidade. Para poder se manter. Ele cobra por isso. Então, esse tipo de... Como é que tu coíbe isso no dia a dia? É muito difícil, você não tem fiscal suficiente para tratar desses assuntos. Né? E aí, claro que o povo aqui de vans, de transportes privados, ficam indignados e com certa razão, entendeu? Só que como é que fiscaliza? É muito complicado, no dia a dia é muito complicado. A gente tem visto, Juliano, esses indicadores que a gente falou ali, de todos os prêmios, o Connect Masters tem mais de 75 indicadores. Eu acho muito interessante que aí se torna a Floripa reconhecida como uma cidade a mais ou uma das mais inteligentes do país. Porque isso envolve tudo isso que a gente está falando aqui, mobilidade, conexões, negócios, enfim, que é importante, né? E a gente fica muito, não preocupado, mas atento, porque sabe que uma coisa está ligada à outra, a questão é a educação, né? Então, Florianópolis hoje deu um salto também na questão de educação formidável, educação básica, pública, né? A gente deu um salto enorme e principalmente com a criação das escolas do futuro, né? Nós temos 3 escolas do futuro hoje. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia ir na Escola do Futuro, vocês vão ver assim, a qualidade da escola, que não perde em absolutamente nada para um colégio particular. Eu vou dizer até que é melhor que muitos colégios particulares que a gente tem na cidade. Que muitos. Então a gente fica impressionado com a qualidade, com o material, com os laboratórios de tecnologia, os laboratórios de música. Cara, é um negócio assim que deixa qualquer cidadão... maravilhado, assim. Então a gente deu um salto bastante grande, né? E aqueles alunos, com certeza, não teriam oportunidade de ter isso ao longo da vida estudantil, né? Letramento digital, outra em inglês, né? Até a alfabetização de Libras. Então, cara, é um negócio fantástico, fantástico. Quem tiver a oportunidade de visitar as nossas escolas do futuro, faça, porque... vai ter um impacto muito, muito positivo. Eu vou pedir para anotar ali, para a gente fazer isso. Um dia pedir uma autorização de fazer uma gravação lá, a gente fazer umas imagens, falar um pouco sobre isso. Legal, acho muito interessante. Acho que vale Andressa, vamos fazer isso lá. E isso reflete diretamente no que estavas falando da faixa etária do pessoal da tecnologia, cada vez mais qualificado, cada vez mais jovem.
E aí a gente começa a pegar pessoas que não tinham essa expectativa de um dia chegar lá, né? De poder estar nesse meio, né? Isso reflete diretamente, é importantíssimo. E aí, falando em expectativa, eu acho que o que hoje é grande expectativa de Florianópolis, a gente não podia deixar de falar, né? E até porque o Juliano, quando teve na pasta de turismo, eu acho que tu encabeçasse isso e continuas, acho que à frente, e tivesse, acho que no mês de agosto, mês passado, em Brasília, tratando sobre isso, que é sobre o Parque Urbano, a Marina da Beira-Mar Norte, né? Que é a grande expectativa da cidade. Então eu queria que tu contasse para quem ainda não entendeu a fundo o que vai ser ali. Os familiares e amigos, a primeira coisa que eles me perguntam, eles não me dão bom dia. Eles perguntam, e a Marina vai sair? Acho que esse vai ser um degrau, divisor de águas. Um degrau, né, do que a gente está hoje, um nível acima aí da capital de Santa Catarina. São várias coisas, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante, principalmente o manezinho da ilha ter mais ainda orgulho da cidade. Eu acho que isso, e psicologicamente para o cidadão, ele é muito impactante esse tipo de ação, porque o cidadão ele vê, ele analisa o prefeito pelo que acontece no dia a dia da sua rotina. Seja coisas visíveis, Coisas visíveis, né? E isso é bom e ruim, é bom por um lado e ruim por outro, né? Porque são feitos muitos movimentos por todos os secretários no dia a dia e que às vezes ficam imperceptíveis para o cidadão comum, né? Uhum. E isso acaba impactando, por exemplo, em ser considerada a cidade mais inteligente, em ser a cidade mais conectada, a cidade com melhor assertividade de ações do Brasil. Isso depois é que a gente não, realmente foi feito aquilo, foi feito aquilo. Na política antiga, só fazendo um corte, a política antiga se falava muito que o bom prefeito é aquele que bota a obra na rua. Exatamente. Que todo mundo vê, exatamente. Né? E hoje você construir uma base mais sólida, ele é mais importante porque dá condições da cidade de se desenvolver da melhor forma possível. Falando especificamente da Marina, é um processo que a gente já tem há muitos anos, né? Mais de 7 anos. A gente está falando ali de uma área de 440 mil metros quadrados de área nova que nós vamos ter na cidade, que fica entre o Trapiche da Beira-Mar Norte e o Bolsão da Kazan, bem naquele meio ali. É um parque público, na realidade a maior contrapartida da concessionária é um parque público de quase 150 mil metros quadrados. A Marina é um elemento dentro desse parque urbano, né? Tanto é que a gente chama de parque urbano e Marina, com Marina, né? A maior entrega da concessionária realmente é um novo parque público, totalmente gratuito, que as pessoas vão poder... Então, hoje você vai no domingo ali na Beira-Mar, um dia de sol bonito, cara, às vezes você não consegue caminhar. Final de tarde é impressionante. Você não consegue caminhar, né? Então, assim, a gente já chegou no esgotamento daquela área ali. E as pessoas, às vezes, fazem críticas do tipo, mas por que na Beira-Mar? Porque hoje é a região mais adensada que nós temos para botar um equipamento como esse. Sempre gosto de reforçar. Ele é um empreendimento com zero dinheiro público. Isso é sempre importante falar, porque as pessoas estão gastando dinheiro, zero dinheiro público. Nós fizemos uma concessão internacional, uma empresa de Cascavel ganhou, a JL Construções, e aí o pessoal mas que experiência uma empresa de Cascavel tem com o mar? O proprietário da JL é dono da Marina de Bracuí, é muito ligado ao mar, Angra né? dos Reis, então um cara muito ligado ao mar, já é um cara que tem muita experiência, tem um histórico de empreendimentos muito grande, é uma SA, então a gente está bem coberto e com muita... e entende que ele vai dar conta do recado até com certa tranquilidade. A gente está falando de investimento aí da monta de 250 milhões, 260 milhões, e que vai realmente mudar a cara da cidade. Só que, para a gente colocar um empreendimento como aquele em Florianópolis, para quem é daqui, né, e por saber que nós temos questões ambientais muito sensíveis, você imagina um conjunto de documentações que a gente precisa ter para liberar uma obra como essa. A principal documentação, que era a licença ambiental prévia, que é a LAP, nós já temos. Então, nós já temos do órgão ambiental a positividade do empreendimento, que é o pior momento, né, que a gente pode ter no processo. E agora nós estamos na fase de construir todos os projetos complementares, aí eu estou falando de todos mesmo, né? Dragagem, aterro, climatização, como é que vai ficar a área de drenagem da cidade, projetos de engenharia, projeto de mobilidade. É um conjunto enorme de água, luz, saneamento, tudo que vocês podem imaginar. Então, isso dá muito trabalho, né? Não é uma coisa corriqueira. Muito em função de
são 440 mil metros quadrados de área. É muita coisa. É muita coisa. Uma área principal. É uma área principal, então nós temos que ter muito cuidado com o paisagismo da cidade, muito cuidado com como é que a gente vai fazer a alocação dos espaços privativos, porque, obviamente, o cara que vai botar 250 milhões, ele vai ter que ter o retorno, né, o payback desse investimento. A gente está falando de uma concessão de 30 anos, né, com um payback aí esperado em 14 anos. Entendeu? Após os 14 anos é que o cara vai começar. Então é um risco muito grande, né? Que o cara... Investimento a longo prazo, né? É muito longo prazo, né? Muito longo prazo. Mas a gente espera realmente que a gente tenha ali um equipamento bem bacana. A gente está nos finais aí da preparação desses projetos complementares. Eu ia te perguntar, tu estivesse em Brasília mês passado. Eu estive na SPU lá. Acho que tratando da licença de execução agora, né? Da licença ambiental de implantação, é isso? Só para o público, né, os teus ouvintes aí terem uma ideia. A gente trata com Marinha, a gente trata com Patrimônio da União, a gente trata com o IFAM, a gente trata com o IMA, eu trato internamente com a Prefeitura. Então, assim, são vários órgãos que são o Tribunal de Contas. Então, são vários órgãos. Quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, né? Às vezes, como é que tu monta a linha do tempo nisso? O que vem antes? O que vem... Cara, é uma engenharia louca, maluca. Né? Porque um às vezes depende do outro para dar o aval. Então nós estamos correndo em paralelo com todos esses órgãos, né? Todos muito bem encaminhados, principalmente nas questões ambientais, né? Por exemplo, nós colocamos uma sonda na beira-mar, ali no mar, para saber se tinha algum sítio arqueológico. Isso aqui em Florianópolis é muito recorrente, né? E nós colocamos um sonar ali na área da Marina, na área da jazida para fazer o aterro e na área do Botafora. E, por graças a Deus, a gente não encontrou nada. Um sonar que avalia 200 metros para baixo. Então, a gente não encontrou... Graças a Deus. A gente não encontrou nada. E, principalmente, que já é uma área conurbada, né? Ela não é uma área natural da cidade. Aquilo, a beira-mar já é um aterro. Já é um aterro feito. Então, a gente está bem confiante aí que nas próximas semanas a gente consiga destrinchar o que falta para a gente poder... Essa marina prevê uma capacidade de embarcações... Ela tem uma capacidade de 600 vagas molhadas. Bastante coisa. É bastante coisa, mas o empreendedor ele vai fazer um faseamento, né? Então, ele vai começar ali com 250 postos de vagas molhadas e aí ele vai aumentando à medida que vá tendo demanda para ocupação. E esse parque urbano, obviamente, vão ter outros elementos de estruturas de esporte, lazer. Esporte, lazer, gastronomia... Todos os serviços, porque hoje na vai envolver prática... aterramento ali? Vai ter aterro. O que acontece na prática? O cara que está passando com a sua embarcação na ilha, ele não entra na cidade, porque não tem um apoio logístico para ele poder... Parar. Um supermercado, um apoio, inclusive um apoio náutico de limpeza, até de abastecimento. Sim. Né? O que a gente vai fazer? Ele vai fazer com que hoje ele vai ter um ambiente propício para que ele poder, inclusive vai trazer um novo turismo para a cidade, né? E geralmente é um turismo com uma receita, né? Um público que tem realmente condições de ficar num bom hotel, usar uma boa gastronomia, uma gastronomia nota A. Então a cidade vai crescer. Então a gente espera um acréscimo ali de vagas de emprego na monta de 2.000 empregos diretos. Né? E aí, indiretamente, imagina o número de estaleiros que vão ser construídos no entorno para... E outros serviços que vão agregar. E aí, né? Serviço de limpeza, serviço de marinheiros. Marinheiros, enfim, o próprio pessoal da pesca, né? Pesca artesanal, que na época de defeso pode transferir o seu... Porque conhece muito bem ali a região. Então, eles vão poder ser os marinheiros desse pessoal, fazer passeios. Então, assim, todo mundo ganha com o processo, né? E a cidade vai ficar realmente... A Juliana Castro e o Giovanni Bonetti, que são os arquitetos, eles brincam comigo, né? Pô, a gente tá fazendo uma tatuagem na cidade, né? É verdade. Uma tatuagem que vai trazer muitos... Até citou a Juliana Castro, me corrija se eu estiver enganado, mas acho que ela foi uma das responsáveis pelaquela praça que tem ali na frente do shopping. Da frente do Shopping Beira-Mar. Estou enganado, mas aquela arte, aquela praça, inclusive, vai estar exposta na Bienal de Barcelona agora, é isso, né? Isso, eles inscreveram um projeto lá e vai estar na mostra. Até onde leva isso, né? Uma praça, aquela área que estava ali... Jogada as traças. Jogada numa beira-mar. Um ponto maravilhoso. Imagina ter hoje uma praça formidável ali, ainda provavelmente vai vir receber prêmios, é um motivo de orgulho, né? Então são elementos da cidade que vão trazendo isso, e a gente está falando isso,
exatamente porque vai puxando aí. Citou a Marina, que vai gerar pelo menos 2.000 empregos diretos. É isso que a gente quer falar, empreendedorismo, negócio. Se Floripa está preparado, se a hotelaria está preparada para receber isso. Acho que a gente tem um bom nível de hotelaria em Florianópolis, pelo menos é o que eu consigo ver, mas... O pessoal que vem a Floripa reclama muito de hotéis 5 estrelas, né? E eu sempre respondo o seguinte, cara, os caras que... toda a rede hoteleira, ela avalia todas as cidades do Brasil. Eles estão sempre de olho para saber onde é que vão fazer esse tipo de expansão. E se eles não vieram ainda, é porque ainda não tem demanda. Mas esse tipo de equipamento que a gente coloca faz com que a cidade... Opa, o pessoal deu uma subidinha de nível. Outra coisa que a gente está atrás, que são os voos diretos para os Estados Unidos e para a Europa. Mais uma escadinha. Então, assim, quanto mais pessoas... quanto mais turistas de boa qualidade a gente trouxer para a cidade, mais você eleva o nível de... Mais você eleva o nível e daqui a pouco a gente tem um hotel internacional 5 estrelas para poder acomodar essas pessoas. Então, são passos, né? Então, eu sempre brinco na prefeitura. Se cada secretário conseguir entrar e colocar um tijolinho e deixar um legado legal, uma política pública de boa qualidade, cara, sensacional, entendeu? A gente não pode querer atropelar e queimar etapas, porque isso não funciona. E Floripa tem alguns outros pontos importantes de expectativas relevantes aí que a gente está esperando e acompanhando, como, por exemplo, o binário ali da região do Córrego Tacorubi foi sensacional. Eu Pantanal, moro na região aqui, Pantanal, aquilo ali fez uma diferença para a cidade impressionante, assim, reflexo. Eu acho que eu até comentei contigo uma vez com relação ao reflexo que eu senti no trânsito da Beira-Mar Norte, em fim de tarde. Eu comentei contigo, tu até brincasse comigo que acho que vocês não tinham esse estudo ainda sobre isso. Eu falei, dá uma pesquisada, porque eu acho que também refletiu lá. Eu que pego esse trânsito de volta, né, de final de tarde para cá, para a região de João Paulo, enfim. Então, mas temos outros, né? A Lagoa da Conceição está ali... Vai ter um outro binário agora ali que vai sair no final do ano. A ideia é excelente. Tornar... a gente tem que trabalhar nessas questões de mobilidade. Hoje nós temos um dos maiores corredores de bicicleta do país, né? Então, com vias ali de ciclismo. Então, essas coisas vão se aprimorando e a gente não acerta sempre, né? Aí o cara faz um corredor ali, mas deixa um paralelepípedo que atrapalha. Vai lá, corrige. E é isso. É novo, né? O assunto a gente tem que caminhar para frente. E às vezes o pessoal fica, porque você recebe muita crítica, mas a crítica nos ajuda no final das contas. Desde que ela seja construtiva, tá valendo. De novo, todas as ações que a gente toma, a gente não toma... A gente erra em algumas ações, e é natural. E o prefeito Topaz é muito bom nisso, né? Porque ele vai lá e assume o erro, realmente aqui está errado, não vamos corrigir. Vai lá, corrige e segue a vida, entendeu? Quem não erra não faz nada. Exato. Nós, empreendedores, quantas vezes nós erramos nas nossas decisões? Fazendo um adendo aqui, o Topazio nas redes sociais está arrebentando, né? Está dando um banho, né? É engraçado assim que a gente não esperava, porque ele é um cara muito tímido no dia a dia, assim, né? Mas se soltou de uma maneira... Cara, e ele topou a ideia dos comunicadores de fazer isso já vinha desde coisa mais leve, do assim. Jean, esse tipo mais leve. Sim, o Jean começou muito isso. E agora se acelerou muito, né? Então ele, cara, eu viajo com ele para algumas cidades do Brasil, cara, é impressionante a receptividade das pessoas. Assim, você é o prefeito de Florianópolis, né? Cara, vou tirar uma foto aqui para postar nas minhas redes sociais. Ele vai virando conhecido, cara, também, é um negócio maluco. É muito legal. Vai se tornando referência, né? Muita referência. E o que eu percebo, assim, das lideranças, enquanto ele não se torna referência, ele não consegue ser um líder, né? Então, acho que isso muito está ligado, né, com relação à expansão, ao que a gente está conseguindo com relação à cidade, né? Tá de parabéns aí pelo trabalho que a gente vem vendendo, né? E o reflexo no nosso dia a dia. Então, acho que a gente está bem encaminhado aí, estamos em boas mãos. Ele teve uma questão muito difícil, porque ele sucedeu um prefeito que foi muito bem avaliado, né? Sim. Então, que foi o Jean. Então, substituiu o Jean para ele, e ele não era um cara conhecido, né, pela população. Ele é empresário, não era político, né? Não vivia do meio político. Então, para ele foi realmente um desafio muito grande. E ele está conseguindo virar essa página muito em função das redes sociais. A rede social está ajudando muito ele ser mais conhecido e as pessoas conhecerem o potencial. Pô, legal. A gente podia falar de Florianópolis aqui a manhã inteira, né? Mas, enfim, segurar o secretário também com uma agenda dessa que ele tem, eu imagino que seja difícil. Já estou feliz por ele ter vindo. Mas, Juliano, para a gente encerrar, assim, o que... Eu imagino que tu tenhas outros projetos, não sei se políticos ou não, tu tens a tua empresa, mas o que tu queres deixar se ir encerrando o teu ciclo na prefeitura? Vamos dizer, que não venha para outros mandatos, por exemplo, não acompanhes outros mandatos. O que tu quer deixar de legado? Ou o que tu acha que já deixou? O que tu queres que lembrem do Juliano, secretário?
com todas essas pastas, tecnologia, inovação, pesca, e enfim, né? E também atuou ali no ramo do turismo. O que tu espera, que tu acha que tu conseguiu ou vais conseguir deixar aí de marca? Porra, Irani, assim, eu deixei... Difícil, pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, porque a gente desenvolveu quase 120 projetos na prefeitura, né? E hoje, quando as pessoas olham para mim e me perguntam só da Marina, eu fico um pouco triste, mas também, obviamente, feliz por estar à frente de um dos principais projetos hoje da prefeitura. Vai ser lembrado muito por isso, né? Mas a gente regulamentou a lei de inovação, a gente criou o programa de incentivo à inovação, nós ampliamos, demos uma conotação muito especial para o Conselho da Inovação da cidade. Na questão do turismo, nós desenvolvemos hoje, quando você vai numa praia e vê tudo padronizadinho com os quiosques de praia, fomos nós que fizemos. Vai ter alargamento da Praia de Jurerê, né? Alargamento da Praia de Jurerê agora no final do ano. Então, todos esses processos nós tivemos uma contribuição. Até o Natal na Ponte foi uma ideia da nossa secretaria na época e que, deu super certo. Né? Os caras me chamaram de maluco quando eu tive a ideia, mas hoje deu super certo, virou que representa pontos pra gente, né? Um atrativo naquela época do ano. Então, a gente fez muitos réveillons, muitas festas. A própria Fena Ostra, éramos nós que tocávamos. Assim, cara, muitas coisas, mas o que me deixa muito feliz é criar um ambiente regulatório para que as pessoas possam empreender melhor na cidade. Eu acho que isso aí... Sensacional. Isso aí foi assim, o que mais me... E que eu era mais cobrado, né? Por ter vindo de um associativismo que pleiteava muito essas questões. Então, trazer de 76 dias para 4 horas, para mim, é uma baita de entrega que talvez o cidadão comum não perceba, mas quem empreende percebe, né? Quem vai fazer hoje acha normal, 4 dias? Não deixar aumentar a alíquota de impostos, inclusive nós diminuímos, né? A questão do ITBI a gente diminuiu, a questão dos impostos sobre o pessoal de eventos que pagava 5%, nós trouxemos para 2%. Tudo coisas que a população não enxerga, né? Mas que reflete diretamente. Então, hoje, Florianópolis não é mais conhecida no Brasil como uma cidade de temporada. Hoje, nós temos um turismo de convention, que a gente chama, né, de convenções, cara, extremamente forte. No Centro de Convenções, agora, recebi o relatório, mês de setembro, não tem um dia sequer que o Centro de Convenções não vai estar em uso. O Porter vai fazer um evento em outubro lá. Então, assim, isso mostra que tem muita gente vindo para a cidade e isso... Cara, me deixa realmente... Eu saísse hoje da prefeitura... Tô satisfeito. Cara, eu sairia muito feliz, assim, com que a gente pegou uma prefeitura totalmente quebrada, passamos por um processo de pandemia de 2 anos, então, assim, cara, durante 4, 5 anos foi tudo muito contra, e mesmo assim, com pouco recurso, nós conseguimos fazer boas entregas. E aí, se me perguntar, né, Juliano, onde é que tu estavas na pandemia? Cara, eu era secretário de desenvolvimento de uma capital. Cara, só quem passou por isso... Sabe, o quão estressante foi, quanta pressão. Cara, é um negócio assim que não dá nem... Foi algo que talvez outras gerações não venham a passar. Não. Eu acho que vai ser difícil eu passar um tipo de pressão como a que a gente passou. De amigos ligando e assim, Juliano, eu vou quebrar, cara. A prefeitura vai acabar com a minha vida. Eu assim, cara, mas não é a prefeitura, cara, é o mundo inteiro. Então, teve muita crítica naquela época, eu lembro. Foi muito difícil, cara, muito saber mesmo. tomar quem estava com a caneta na mão era muito difícil saber o que fazer, né, naquele momento. Então foi uma luta árdua ali para tentar voltar o mais rápido possível. Eu não posso deixar de perguntar, senão depois me perguntarão, a Marina da Beira-Mar, expectativa de quando as pessoas vão ver lá, 2024? Não, prazo, não, definitivamente não. O prazo para a construção da obra, o empreendedor tem até 5 anos, mas obviamente que quando o cara começa a injetar dinheiro mais grosso ali, ele quer acabar o quanto antes, claro, né? Porque quanto mais ele demora, mais dinheiro parado ele fica. Então a expectativa é de 2 anos e meio para concluir a obra. A gente gostaria de começar no início do ano que vem, né? Mas isso não depende da prefeitura, depende dos órgãos fiscalizadores e regulatórios. E a gente tem que passar por esse trâmite, não tem jeito. A gente deve entregar para o IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, algo em torno de 1.500 páginas de estudo. Muita coisa. Com todo o detalhamento de obra civil, dragagem, aterro e todos os projetos complementares. É um negócio insano. Assim, você pensar, às vezes o prefeito olha para mim assim, cara, eu não sei como é que tu te organiza.
E às vezes nem eu sei, porque tu vai no dia a dia ali, cobrando todo mundo e às vezes tu conversa com o pessoal de Brasília, às vezes tu conversa com o pessoal daqui, às vezes tu conversa com o pessoal do governo do estado. E, cara, tu vai... Eu ouvi uma vez... Mas é uma experiência... Imagina, eu ouvi tu falando uma vez, acho que foi em algum programa, alguma entrevista, que às vezes tu precisa parar para virar a chave, porque a hora tu tá falando da Marina e como tu também trata de outras pastas, tu tem que... Peraí, deixa eu virar a chave aqui desse assunto. Deixa eu me acalmar. Deve ser louco, né? É louco. Legal, Juliano, obrigado. A gente costuma fazer aqui um brinde com as nossas canecas dos convidados aqui. Ganhamos uma caneca bonita até. Personalizada até É isso aí, do Área Comum Pode. Aqui, bem legal. Hoje eu não estou com a minha, mas os convidados sempre vão estar. Saúde. Obrigado pela tua agenda e pelo teu convite. espaço. Foi sensacional, eu acho que a gente Maravilhoso. Conseguiu trazer informações e expectativas que o pessoal estava querendo ver, mas principalmente a gente fica muito feliz com que Floripa é a cidade do empreendedorismo, do negócio, da inovação, e enfim. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado também. E é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Área Comum Pod. Até o próximo.